Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho, estamos no ar, o A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Lúcio, que bom tê-lo aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ao telespectador e telespectadora. Olha, bom dia a você que nos assiste e eu quero começar a Notícia de Frente de hoje falando do salário dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que recebem acima do teto e ainda tem vale-livro. Vamos aqui a notícia que é do Pablo Rodrigo, a matéria deu no Estadão. E os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso são os que têm a melhor remuneração do país, de acordo com o levantamento do Estadão. Cada conselheiro recebe R$ 64.300 por mês, ou seja, e R$3.000 por mês, ou seja, mais de 70% do que estabelece o teto constitucional, que é de R$ 39.000. De acordo com a reportagem, o valor é a soma dos valores do salário, que é de 35 mil, quase 35 mil e meio, mais gratificação por desempenho de função, que é de 3.831, e um auxílio alimentação de 1.150 e ainda tem aí o cotão para o exercício da atividade de controle externo, que é de R$ 23.873 diz o trecho da reportagem. O cotão é a verba indenizatória que já foi denunciada pelo Observatório Social de Mato Grosso em junho deste ano. No Tribunal de Contas do Estado, a gente já falou aqui diversas vezes, inclusive da cadeira de conselheiro, né, Lúcio e Antero, que é uma das mais disputadas e sonhadas, principalmente pelos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Por que será? A matéria explica bem, né? Por que será? Esse daí é um outro caso, né? Esse é um outro caso. Aqui está falando dos conselheiros. Isso, está falando dos vencimentos, né? Isso. Quer dizer, essa história da cadeira, tem aí esse processo todo. Mas é o emprego dos sonhos. Envolvendo lá a vaga que era ocupada por Sérgio Ricardo, até ele ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Esse foi um caso que veio à tona, porque assim, nos bastidores sempre se falou horrores, né? Sobre a indicação de conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado. Mas voltando a essa questão aqui da reportagem do Gazeta Digital, sobre os salários aí dos conselheiros aí de superior a 64 mil. Porque você tem uma somatória inteira, né? Verba indenizatória, vale alimentação, ainda tem gratificação por desempenho de função. E é um problema que não é exclusivo, né, lá do Tribunal de Contas do Estado. Em outras instituições, né, em outros poderes, nós também temos esses altos salários. É o que as pessoas chamam de penduricários. Porque é o seguinte, tem um limite lá constitucional, que atualmente é de R$ 39.293, e aí é o famoso jeitinho brasileiro. Puxa daqui, estica dali, e aí é o seguinte, aí o vencimento vai lá para cima, né? Quer dizer, nesse caso aqui, falando em relação ao teto, algo aí em torno aí de quase, mais de 70%, além do que é o limite aí estabelecido, né? De R$ 39.000. Lá chega a quase R$65.000 e isso se repete lá na Assembleia Legislativa, lá no Ministério Público, né? E Antero e Lúcio, tem mais um vale aí, que é o Vale Livro, que esse eu não citei, acabei não citando, que a verba anualmente é de quase R$71.000. R$70.900 é a verba. 70 mil por ano? 70 mil por ano, dividido em duas parcelas. Em duas parcelas. Isso, é a verba livro. Quer dizer, então, 2 vezes por ano eles recebem R$35.000. Isso. Não é isso? Quer dizer, se a gente passar isso daí e fizer uma média mensal... Não, se você olhar o salário, são 2 salários. Fizer uma média mensal é de R$6.000. Não, pois é. De vale livro. 2 salários, é isso.
2 salários a mais. O problema no Brasil é assim, isso aqui estava muito escancarado com relação à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E é muito escancarado com relação à Câmara Municipal de Cuiabá. O Tribunal de Contas, apesar de ter o portal Transparência, e muito provavelmente esses dados estão no portal Transparência, basta saber acessá-los, né? Mas o Tribunal de Contas é muito semelhante a situação ao Tribunal de Justiça. E não deve ser muito diferente do nosso glorioso Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Então, são situações realmente que causam assim, um enorme constrangimento, né? O problema maior aqui está na instituição dessa tal verba indenizatória. Isso tinha que acabar. Se bem que essa cota livro, porque as livrarias não estariam fechando com tanta facilidade se todos os desembargadores usassem essa cota livre para comprar livro em livraria, né? Eu não acho que eles vão comprar livro em sebo, né? Eu acho que esse livro vira mais às vezes um e-book, questão remuneratória, né? E assim, esse... É um jeitinho de aumentar o rendimento. Esse tipo... Porque senão é o seguinte, senão a instituição faria a compra da literatura necessária para o Tribunal de Contas. Com esse dinheiro dá para montar uma biblioteca e deixar lá no Tribunal de Contas, à disposição para qualquer conselheiro. Pois é, mas não o daria? problema é que isso já foi julgado pelo Tribunal de Justiça com relação aos deputados. E com relação aos deputados, foi considerado normal, porque a verba indenizatória do Tribunal de Contas, conhecida como cotão e não como verba indenizatória, é de 23 mil, contra 65 mil dos parlamentares estaduais. Sendo que os parlamentares estaduais tiveram isso aprovado pelo Poder Judiciário. Eu acho que isso tudo tinha que ter ajustes, né, em todos os setores, não apenas porque, por isso que de vez em quando eu falo assim, olha, calma, não vamos bater em vereador, sem falar mal aí de vereadorzinho, porque a gente fala mal da cota do vereadorzinho, né, que às vezes é chamado a atenção pelo Ministério Público e pelo próprio Tribunal de Contas. Mas o Ministério Público, você conhece alguma ação do Ministério Público contra isso dentro do Ministério Público? Não. Você conhece a ação do Ministério Público contra isso de Assembleia? Conhece. Conhece a ação do Ministério Público contra isso de vereador? Conhece também. Quer dizer, então é uma coisa assim, todo mundo vai fazendo de conta que é normal e não é normal, né? O Brasil precisa voltar à normalidade. Mas esse ajuste E o Estado de Mato Grosso precisa voltar ao tempo de Dante de Oliveira. Isso aqui é um pouco culpa do Brairo Maggi. Porque o Dante, quando foi governador, o Lúcio lembra disso, o Dante cortou todos esses penduricários e estabeleceu só subsídio. Porque o coronel na época falava que ganhava 3 mil reais, quando ganhava 12, e fazia greve porque ganhava só 3 mil reais. Aí o Dante falou, tá bom. Cortou os penduricalhos e falou, o subsídio do coronel é 14 mil reais. Deu até aumento para eles. Só que não foi mais nenhum penduricalho aqui. Aí veio o Brairo Maggi em seguida, desfez tudo. Agora esse ajuste, Antero, esse ajuste aí que você coloca aí, para mim é quase uma utopia, sabe? É quase uma utopia. Sabe por quê? Sabe? Não, da necessidade todo mundo tem consciência. Agora, eu digo que é quase uma utopia, algo assim, quase que inatingível, na raia do impossível, porque é o seguinte, a ninguém desses poderes e instituições interessa esse ajuste. Não interessa ao Ministério Público, não interessa ao Poder Judiciário, não interessa à Assembleia Legislativa, não interessa ao Tribunal de Contas, não interessa a eles. Né? Não interessa a eles. Mas nós precisamos parar, então, de farisaísmo, de ficar contra a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma casa dos horrores. Eles querem aumentar a verba deles de 9 para 15 mil reais. 18. 18, tá lá, pelo amor de Deus. Né? Aí a gente vê tudo isso, que beleza, né?
E aí eles chegaram até, o que você colocou aí, Antero, eles confirmam que o Tribunal de Contas distribuiu uma nota, né, para responder essa reportagem, e ele cita lá que estão lá, sim, as verbas, esclarece que todas as verbas pagas aos seus membros, sejam elas de caráter remuneratório ou indenizatório, estão disponíveis no portal de transparência. E aí a outra informação aqui, onde eles explicam aqui os valores que recebem, a nota diz o seguinte: sobre gratificação em função, esclarece que ela é paga aos membros que exercem, além de suas atribuições normais, alguma função de direção ou auxílio, a exemplo do presidente, vice-presidente e corregedor. A base legal para o pagamento, segundo a nota, está inserida aí em alguns dispositivos legais. E sobre a verba indenizatória, especificamente, esclarece que ela é destinada a indenizar despesas inerentes à atividade de controle externo, a exemplo de diárias, passagens, veículos, combustíveis e suplementos de fundos em diversas situações. Ou seja, todo mundo sabe que essas verbas indenizatórias são altíssimas, né? Desde lá do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, até a Câmara Municipal de Cuiabá, e eles sempre têm aí uma explicação: olha, precisa disso, por causa disso, né? Existem gastos que tem que cobrir, só que tem um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Essa verba indenizatória, na maioria das vezes, não é indenizatória coisíssima nenhuma. Ela é remuneratória. Porque indenizatória é o seguinte: você recebe depois que gastou, você está sendo indenizado. Agora, quando você recebe antes, você não está sendo indenizado, você está sendo remunerado. E nesse caso do TCE também não existe uma prestação de contas, assim como na Assembleia? Onde não existe? Não existe. Mas onde existe? Pois não. é. Essa é a pergunta. Também onde não existe? existe. Não, porque se recebe antes, é para não prestar contas mesmo. É para não prestar contas. Antero... Ia prestar contas o seguinte: a autoridade viajou, né, colocou combustível no veículo, traz a nota, pagou a hospedagem do hotel, pagou a refeição no restaurante, vai lá, apresenta as notas. Aí sim, está documentando o gasto para poder ser ressarcido. Mas o que ocorre não é nada disso. Antero e Lúcio, queria saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o Lúcio, então? Vamos lá, então. Valeu uma pressãozinha básica aí, né? Valeu, né? Pressãozinha. A pressãozinha básica. E o Tribunal Regional Eleitoral deve julgar aí na quinta-feira o caso da senadora eleita Selma Rosane de Arruda. Que o TRE confirmou aí o julgamento dos embargos de declaração da senadora para a próxima quinta-feira. A parlamentar está tentando reverter a cassação por 7-0, onde as acusações são de abuso do poder econômico e prática do Caixa 2. É o meu destaque de hoje, Nayara. Certo, e o seu, Antero? O meu destaque é a delação do Cusiol. O Cusiol fez a delação dele foi homologada pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Luiz Carlos Ribeiro, né? Aliás, o desembargador federal Cândido Ribeiro, e essa delação dele vai alimentar 20 inquéritos da Polícia Federal e 5 ações. Quem deve estar muito preocupado com tudo isso é Éder Moraes, Brairo Maggi, Luiz Antônio Pagô, aqueles que usaram uma instituição bancária para fazer lavagem de dinheiro. Entretanto, isso está em sigilo na Justiça Federal. E só depois que o juiz Jefferson Schneider concluir as primeiras sentenças é que provavelmente isso vai ser liberado para a opinião pública. Mas acho que foi muito importante a delação do Cusiol
entregando vários personagens da política de Mato Grosso. Alguns 2 ex-governadores, né, Silval e Brairo Maggi, e mostrando como tudo começou, num papel relevantíssimo desempenhado por Éder Moraes, que era ex-funcionário do banco. E algumas informações de bastidores, só para complementar o seu destaque aí, Antero, dão conta de que muitas pessoas foram chamadas nos últimos dias para prestar esclarecimentos à Justiça Federal aqui de Mato Grosso em relação ao que revelou o ex-dirigente do BIC Banco, o Luiz Carlos Uziol. É outra coisa que não se descarta, que possam ocorrer aí novas fases da Operação Ararat. Olha, vamos falar de eleições 2020, projeto Alencastro, a matéria do Mídia News. Bezerra vê MDB e DEM alinhados e não descarta a união em 2020. Deputado federal MDBista minimizou as recentes trocas de farpas entre prefeito e o governador. O presidente do MDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, acredita na possibilidade do partido manter aliança com o DEM para uma eventual candidatura à reeleição do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. As siglas estiveram juntas em 2018, quando Mauro Mendes foi eleito governador. Naquela ocasião, contudo, Emanuel optou por apoiar o candidato Wellington Fagundes, do PR. Estiveram juntas até 2018. E, na opinião de vocês, é possível os dois partidos se alinharem? Possível os 2 partidos são alinhados, né? O MDB apoiou a eleição do Mauro Mendes, o MDB apoia o Mauro Mendes na Assembleia Legislativa. Então, no campo da possibilidade, existe a possibilidade. No campo da real política é que essa possibilidade não existe, né? Não há um refresquinho do Emanuel para o Mauro Mendes em nenhum momento e não há um picolé também do Mauro Mendes para o Emanuel nesses 7 meses de mandato, né? Eu acho que é toma lá da cá. Bateu, levou. Infelizmente, a relação entre um prefeito e um governador. O prefeito não é eleito para brigar com o governador e nem governador deve brigar com o prefeito. E tem gente... Mas a possibilidade dessa união, ainda que ela ocorra, eu não acredito. Não sei se o Lúcio acredita. Eu não acredito. Mas se ela vier a ocorrer, ela não tem chance nenhuma de convencer o eleitorado. Eu acho que é muito mais fácil, ao invés de pacto por Mato Grosso, união por Mato Grosso, união por Cuiabá, essas coisas todas, eu acho que é muito mais fácil tocar aquele grande sucesso da música sertaneja. Nós somos 2 sem vergonha. Eu acho que não vai ter isso. E apesar do que o Antero colocou aí, existem aliados aí, né? Do governador Mauro Mendes, aliados do prefeito Emanuel Pinheiro, tentando amenizar a troca de gentilezas que todos nós já estamos acostumados a ver aí no dia a dia da nossa imprensa, né? Um cutuca de cá, o outro cutuca de lá. E aí o Antero não acredita na possibilidade de haver esta união. E aí é o seguinte, eu vou colocar mais um dado no raciocínio que ele desenvolveu aqui. É muito difícil, até porque esta decisão, a decisão final, vai caber ao governador Mauro Mendes. Tanto é que tem muita gente, várias pessoas, já foram conversar com o governador Mauro Mendes para saber qual é a opinião dele sobre a sucessão aqui em Cuiabá. E o que o governador Mauro Mendes tem dito é o seguinte: olha, ainda não é hora de falar sobre isso. É a resposta que ele tem dado, ou seja, ele vai querer antecipar essa questão a troco do quê? Né? Então, a resposta que ele tem dado é essa, de que esse não é o momento de discutir. E aí o Antero citou uma musiquinha aí, né? Eu vou citar um outro exemplo, a gente deve aí resguardar as devidas proporções, mas, por exemplo, me parece, se eu estiver errado, o Antero me corrija, e não é em desrespeito a você que eu digo isso, não, era porque o Antero viveu essa época aqui. Não quer dizer que eu sou mais velho. Ele não já quer contou aquilo, velho. Você já contou o velhinho para ele. Do jornalismo.
respeitando aí as devidas proporções, a união, essa hipotética união de Mauro Mendes com Emanuel Pinheiro, remete à nossa lembrança uma outra união que foi desastrosa, né, aqui em Mato Grosso, entre Júlio Campos e Carlos Bezerra. Pois é, e essa eu acho que é pior. Essa de agora eu acho que é pior. Porque aí é o seguinte, aquela musiquinha que você cantou um trecho vai caber dela bem, aí, né? não, naquele caso servia muito bem. Porque os dois eram assim, sempre tinham sido grandes adversários. De repente, eles resolveram se unir e aí fizeram uma besteira maior ainda. Ao invés de fazer a consulta popular, né, essas pesquisas, ali próximo da eleição, quando o clima de campanha já estava na rua, não, eles não fizeram lá. Eles foram fazer lá atrás, né? 5, 6 meses antes, aí o povo não está discutindo o processo eleitoral, né? Então, tanto faz, o que ele responde ali não tem um peso muito grande. Aí eles acharam que estava tudo certo e aí os dois afundaram. Naquele episódio, teve o episódio da porcada. Não sei se você lembra da porcada. O deputado Moisés Feltrin, que chegou a ser interinamente governador de Mato Grosso, foi deputado estadual aqui na Assembleia de Rondonópolis, o deputado Moisés Feltrin, que era ligado ao grupo do Júlio Campos, né, e muita gente do Júlio Campos não aceitava o Bezerra e muita gente do MDB não aceitava o Júlio Campos. Aí o deputado Moisés Feltrin foi explicar isso. Ele falou assim, olha, isso é fácil, isso aí é igual você levar um caminhão de porcada. Você joga os porcos lá em cima, não está tudo acomodado, mas a hora que o caminhão vai andando, eles vão ajeitando assim e tal, fica até tudo que vai acomodadinho. Pronto, virou tema de campanha, a porcada. Na minha região, eles usavam o exemplo com melancia. Né? Melancia, que também serve. Olha, e vamos falar agora da possível criação da CPI dos grampos. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, vai prestar esclarecimento aos deputados estaduais hoje, terça-feira, sobre o suposto envolvimento de membros do Ministério Público Estadual no esquema conhecido como Grampolândia Pantaneira. O convite para que Borges vá até a Assembleia foi feito pela deputada Janaína Riva, do MDB, uma das pessoas interceptadas ilegalmente no esquema, logo após o reinterrogatório dos coronéis Zaqueu Barbosa e Evandro Lesco. De acordo com a parlamentar, a reunião vai contar com a presença de outros deputados e vai ocorrer de portas fechadas hoje, a partir das 15h30, no Colégio de Líderes. Aí ela falou o seguinte, o Colégio de Líderes acontece toda terça às 15h30 ou às 16h. É uma reunião fechada dos deputados que desta vez vai contar com a presença do procurador José Antônio Borges. Os deputados vão fazer algumas perguntas sobre o caso e ele vai esclarecer, disse Janaína. Eu acho que a iniciativa do procurador-geral, ela tem sido, nesse episódio, uma iniciativa muito positiva. Ele está mandando apurar todos os fatos, o que inicialmente deu a aparência de uma contradição dentro do próprio Ministério Público. Por quê? Os militares queriam fazer a delação. O NACO, chefiado por um procurador de respeito, que é o doutor Domingos Sávio, não aceitou a delação, dizendo que não havia fato novo. Depois, entretanto, do depoimento dos militares, o Procurador-Geral de Justiça mandou apurar as declarações dos militares. Porque ali tem declaração de compra de cachorro, que já foi explicada aqui pelo doutor Turim, e, aliás, uma explicação plausível feita pelo promotor Marco Reginaldo. Mas teve ali conserto de moto particular, que precisa explicar o que é isso. Consertar minha moto particular para trabalhar para o Ministério Público é uma coisa esquisitíssima, se é que aconteceu. Tem a denúncia da falsificação de assinaturas, que é uma coisa gravíssima também. Tem a denúncia com relação ao doutor Marco Aurélio, que teria realizado grampos ilegais em várias operações do Estado,
e que fazia também jogo de cena para a Rede Globo de televisão, que marcava as operações do GAECO, primeiro com a direção de jornalismo da Globo e depois tudo isso foi relatado. E tem também o empréstimo da placa Witron, que o Procurador-Geral de Justiça mandou investigar. Eu ainda indaguei aqui, o Lúcio não participou da entrevista, fomos eu, o Lorenberg e a Nayara. Eu indaguei aqui do promotor Roberto Turim. Mas, peraí, mandar investigar? É o Ministério Público que vai investigar? Tem um cidadão, um eleitor, um cidadão brasileiro, que toda vez que eu faço entrevista na rádio, eu entrevistei na última segunda-feira lá na rádio o promotor Turim, que deu entrevista aqui, saiu daqui e foi dar entrevista lá na Rádio Capital FM. Novamente o Rafael Nunes publica lá a mensagem. Olha, o Ministério Público investigar é a mesma coisa do que o PT investigar o Lula. Então, o Ministério Público, neste momento, precisa de outras instituições. A OAB ficou um tempão perturbando o Ministério Público para acompanhar. Eu acho que, neste momento, não é a OAB quem tem necessidade de acompanhar a fiscalização do Ministério Público. É o Ministério Público que tem a necessidade de que a OAB acompanhe. Porque o doutor Turim está absolutamente correto. Nós não podemos deslustrar a instituição. Até porque, veja bem, o Cabo Gerson fala o seguinte: eu trabalhei com 20 promotores, dos quais 6 ajudaram no episódio da Grampolândia. Então não é um ataque contra a instituição. Ele deu nomes e esses nomes podem sim ser investigados. Estou informado e, modéstia à parte, bem informado, de que o Procurador-Geral de Justiça, que não deu entrevista para nós nesse momento, mas ele determinou que a investigação tenha o apoio técnico da Polícia Judiciária Civil, dos 2 delegados que estão acompanhando o caso, porque a Polícia Judiciária Civil tem mais expertise de investigar esse funcionamento do GAECO. Você se lembra que eu perguntei isso aqui para o doutor Turim. Ele não sabia, mas hoje eu já estou sabendo. E é uma notícia positiva. Sabe o que isso significa? O doutor José Antônio Bauer não tem nada a ver com essa paçoca. Não, sim. E ele quer preservar a instituição. E um outro aspecto aí, né? Pois é, não, só o que... outro aspecto aí é Pois não. Não, o que mostra a boa vontade dele é que ele não foi convocado, ele foi convidado e não pensou 2 vezes em aceitar esse convite da Assembleia para prestar esclarecimentos em nome do Ministério Público. Sim, e um outro aspecto aí que, só para complementar o que o Antero colocou, ele também determinou, o procurador-chefe do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges, ele determinou que seja feito lá uma auditoria no Guardião, que é esse sistema aí que atua... Para essa auditoria que ele está convocando a Polícia Judiciária Civil. Que é esse sistema aí que atua nas escutas telefônicas, né? E que pela lei, né, deveria ter atuado apenas nas escutas telefônicas legais, ou seja, aquelas que são autorizadas pela Justiça sem nenhum esquema por trás disso. Sobre a participação da OAB, nesse acompanhamento aí nas investigações lá no Ministério Público, eu tenho um outro fato aí também que me traz uma certa preocupação, até pelas notícias que já foram veiculadas na imprensa inteira. Por exemplo, eu já li aí, não foi uma, foi mais de uma notícia, de que, olha, o advogado de fulano de tal vai entrar na justiça para tentar cancelar a operação que enquadrou o cliente dele. Então, é preciso ter muito cuidado, né, nesse tipo de trabalho. O doutor Turim colocou isso aí, que já são 14 advogados que estão falando que vão pedir anulação de 14 operações. Ele acha que não vai anular coisa nenhuma. Mas, assim, então ele defende, por que nós vamos trazer a OAB aqui
Para quê? Para fortalecer o lado dos clientes, dos advogados da OAB. Então, tem esse questionamento que parece ter uma certa lógica, né? Agora, o seguinte, a Nayara começou a notícia aqui, dando aqui a posição aí da deputada Janaína, né? Sobre essa questão da CPI, que ela não quer CPI para inglês ver, né? E aí tem alguns questionamentos que ela faz aqui que são extremamente interessantes. Ela colocou, olha, a gente não quer que a gente quer que o MPE não haja diferente com a Assembleia Legislativa, mas que ele haja igual dentro da instituição, porque senão fica muito ruim. Você usa uma regra diferente com o poder e com a instituição se resguarda. O que está sendo adotado? Os promotores que estão sendo citados, como fica a situação deles? É isso que a gente quer saber, declara a deputada Janaína Riva, do MDB. E aí, eu só li esse trecho aqui dos questionamentos da deputada para poder citar a importância dos esclarecimentos do Procurador-Geral do Ministério Público, que estará hoje reunido com os deputados lá na Assembleia Legislativa. Porque são estas perguntas aqui, Antero, que foram colocadas pela deputada Janaína Riva, que com certeza serão feitas ao procurador. Olha, sobre essa denúncia, sobre essa outra denúncia, o que é que o Ministério Público vai fazer? Quais as providências que ele está adotando? Então, vai ser em cima destas respostas do procurador lá, do chefe do Ministério Público, será em cima disso aí que os deputados vão tirar a conclusão. Se eles prosseguem aí com a intenção de instalar a CPI ou se aguardam aquilo que vai ser apurado pelo Ministério Público, que é o seguinte, que vai ser apurado, Antero, lá dentro, por dois órgãos, pela Corregedoria e também o seguinte, por se tratar de denúncia de crime, o NACO também tem que participar, mas o ponto positivo aí é que, além do NACO, que é o núcleo aí de ações de competência originária, né, vai estar também nesse trabalho a Corregedoria do Ministério Público. E a perícia será ajudada pela Polícia Judiciária Civil. Certo, olha, vamos chamar agora uma entrevista no Jornal do Meio-Dia de ontem com o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Ele falou sobre o projeto de lei que revisa os incentivos fiscais, que já teve a primeira votação, agora deve acontecer a segunda. Ele disse que muita coisa deve mudar no projeto para esta segunda votação. Confira na entrevista. Esse projeto tão polêmico, ele foi aprovado em primeira votação, que é aquela versão original que o governo enviou à Assembleia, mas na segunda votação a tendência é que se mude muita coisa. Isso. O primeiro que foi votado na quinta-feira nem é aquele primeiro inicial, já foi uma segunda proposta que o governo mandou, que também não será a proposta aprovada. Então, na realidade, os deputados sabiam que estavam votando, por isso que alguns não aceitaram votar, porque esta proposta, ela ainda vai ser apresentado um novo substitutivo da Assembleia. Onde é que está pegando mais? É no comércio? O problema maior é esse? Neste momento, o maior entrave está no comércio e um pouco ainda na agropecuária, que ainda tem um problema de frigorífico e no algodão. No comércio, a indústria evoluiu bastante. No comércio, na sexta-feira, teve avanços importantes. Ficaram reunidos de 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde lá na Secretaria de Fazenda, só técnicos, sem a presença de empresários e sem a presença da Assembleia como deputados. Evoluíram bastante também, em muitos pontos. No algodão, deputado, o senhor citou aí, só abrindo parênteses aí para detalhar os assuntos, no algodão, o que a gente sempre ouve é o seguinte, olha, esse pessoal está reclamando de barriga cheia, é isso? Aquela história, né, Lúcio? Em janeiro, houve essa mesma colocação e aumentou a tributação do algodão em 190 milhões. Quer dizer, se eles estavam pagando pouco, se alguém achava isso, a partir de janeiro isso subiu para 190 milhões, a mais do que tributavam. Então, o setor tem todo o direito de estar discutindo isso. E o preço internacional do algodão, neste ano, caiu 30% em relação ao ano passado. Então, você imagina, cai 30% o preço do algodão.
e aumenta a tributação em 190 milhões e agora quer aumentar em mais uma quantidade dessa, o setor está mostrando esses números para nós, deputados. Então, eu estou cheio de apresentação, os deputados foram chamados, outro dia nós estávamos em 9 lá na AMPA, discutindo esse assunto com eles. Agora, o senhor falou que que vai ter modificações para a segunda aprovação. O que a gente vê de fora é que há uma flexibilização por parte do governo do estado quando se fala da indústria. Agora, comércio e agronegócio. O porquê dessa resistência, deputado, na opinião do senhor, em negociar? Ok. Tem que deixar claro que o governo está negociando com todos os setores. Ele não está negociando. Flexibilizar. Isso, ele não está negociando porque às vezes a população acaba não entendendo bem quando a gente não é bastante claro. E eu quero ser bastante claro nesse sentido. Houve sim uma disposição do governo em negociar com todos os setores. E nós temos feito essa intermediação. Nós, a Assembleia Legislativa. O presidente Botelho nomeou 4 comissões lideradas por coordenadores. Eu fui coordenador da indústria e sou. O Tiago Silva é coordenador do comércio, o Paulo Araújo é coordenador da área de energia e o Nininho é coordenador da pecuária e indústria, e agroindústria. Então, portanto, nós estamos conversando com o governo e com o segmento fazem 15 dias, negociações intensas, com evoluções sempre, avanços sempre. Sem dúvida, Nayara, a indústria evoluiu mais. E os outros setores estamos num trabalho de evolução. Acreditamos que nós vamos conseguir isso. Eu estou saindo agora da Federação do Comércio. Nesse momento, estava eu, o deputado Dilmar e o deputado Eugênio, lá na Federação do Comércio, e recebemos aqui 3 alternativas que eles estão propondo para nós negociarmos com o governo, com a Secretaria de Fazenda. O governo divulgou o seguinte, que tinha 1 bilhão e 500 milhões fora do orçamento de incentivos. Lá no orçamento tem quase 4 bilhões, 3 bilhões e 500, não é isso? Então nós temos mais de 5 bilhões de incentivos. Com esse projeto lá na Assembleia, a pergunta de maneira bem objetiva é a seguinte, vai diminuir quanto? Lúcio, quando eu estive aqui com você e os secretários e outras partes do governo vieram aqui e falaram assim, olha, nós vamos acabar com os incentivos fiscais em 15% e 20%, você lembra disso? Lembro. Eu falei, não vai. E não vai. E não vai mesmo. Destes incentivos que eu estou falando, não vai. Mas que aí, são os incentivos programáticos. Por mas quê? desses 5 bilhões, não vai cair nada? Não, dos 5 bilhões, alguém tem que dizer quanto ele é. Você falou 3 números aí. Eu posso falar até 4. Eu sei dos incentivos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esses são transparentes, são informados corretamente durante todos esses anos. Mas lá na Fazenda tem Agora, coisa os também. outros incentivos não são coordenados por esses grupos e tem que ser mais transparente e tem que aparecer. Esses aí provavelmente vai ter redução. No comércio, está dito. Mas não apareceram ainda. Não apareceram. Esses números nós Teve um número global só. Esse número global teve 3 números global. 1,5? Não, primeiro apareceu 1,5, 2? 3.800, depois apareceu 5.300 e na última vez apareceu 5.600. Eu não sei ainda qual Somando os dois, quando né? Apareceu... Somando o que está no orçamento e o que não está. Quando apareceu 5.600, eu apresentei uma tabela tirada do balanço e disse, esses números estão errados. Aqui, aqui e aqui. E eu estou pronto para discuti-los. Eu quero mostrar onde estão os erros, onde estão os acertos. Quer dizer, mas o importante na questão desse substitutivo e desse PL 53, estamos num caminho de chegar ao final. Hoje o problema maior é de quem não é do Simples e quem não está atendido pelo ST, que é a substituição tributárias, e que esses estão sem um acordo ainda. Nós estamos trabalhando para isso dar acordo. E temos aí mais 3, talvez 4 dias para isso ocorrer. E vamos usar todos os minutos possíveis para que a gente possa ter um entendimento e que o que vai causar isso seja alguma coisa boa para o Estado e não ruim para o Estado. Concluindo o seguinte, o que eles estão arrematando é o acordo com o comércio. O resto já está acordado. O resto tudo está acordado. Porque esses setores que ele citou aí por último, são setores do comércio. E cá para nós, essa é uma jabuticaba amarga, exclusivamente nossa. O único estado brasileiro que dá incentivo fiscal para comércio é Mato Grosso. E tem que acabar com isso. Tem que normalizar isso, tem que ter uniformização de alíquota. Eles não querem a modernidade. Pedro Taques queria implantar isso nos 2 últimos anos do governo dele.
Eles pediram para o Pedro Táxi, não, dá mais um ano. Aí chegou no outro ano, era ano de eleição. Aí o Pedro Táxi não teve coragem, não implantou. Não implantou. Quer dizer, eles pediram 2 anos, nos últimos 2 anos do Pedro Táxi. Agora estão com a mesma ladainha de pedir 2 anos para se adaptar ao que já é praticado no Brasil inteiro. O Brasil inteiro já executa aquilo que o Mauro Mendes quer executar aqui com o comércio. 1. 2. O Avalone é muito preparado nessa área, mas ele fala algumas coisas porque ele não pode falar o percentual, já que ele está defendendo a causa dos algodãozeiros que estão matando a pau de tanto ganhar dinheiro, estão encher a burra de tanto ganhar dinheiro, o que é bom para Mato Grosso. Ninguém é contra o empresário ganhar dinheiro, ninguém é contra o empresário ter lucro. Ele falou que que o algodão aumentou 190 milhões. Já foi tributado. Ele aumentou 190 milhões. O que ele não fala é que esses 190 milhões é em função de um aumento de uma alíquota de 2% para 3,5%. Fica para nós. Se você é empresário e aumentar a sua alíquota de 2% para 3,5%, isso vai inviabilizar a sua produção? Se isso for inviabilizar a sua produção, pode fechar. Pode fechar logo. Isso não é verdade. Mas aí tem que colocar no outro lado? Tem que colocar no outro... Não, colocar então, no outro lado. Aumento de 190 milhões. Não, foi aumento de 1,5%. E eles têm que aumentar muito mais. É preciso... O Estado está sendo generosíssimo. Por isso que o algodão já fechou o acordo. Com o algodão. Mas só precisa agregar aí, nessa observação, o seguinte, de que a alíquota aumentou de 2% para 3,5%. Isso significa 80% de aumento. Com o seguinte, de que o algodão é o setor com a maior lucratividade que existe. Eles têm uma lucratividade em torno de 40% a 60%, De 40, dependendo se é bem administrado de 40% ou não. a 60%. E aí o seguinte, dá para comparar também essa questão do algodão, não com todo o comércio, mas com alguns setores do comércio que são privilegiados. E aí estão fazendo o seguinte discurso, olha, vai aumentar imposto e aí quem vai acabar pagando por isso é o consumidor, porque o empresário vai reajustar o produto dele. Olha, a coisa não é bem assim. Eu disse que dá para comparar lá com o algodão, porque é o seguinte, lá no algodão eles têm uma margem de lucro muito alta. E em alguns, não em todo o comércio, estou frisando bem, né? Mas em alguns setores do comércio, a margem de lucro do empresário é altíssima. E aí o seguinte, uma majoração, né, para praticar justiça tributária em cima desse ou daquele setor do comércio, não vai quebrar o empresário. E é o seguinte, e se ele repassar esse custo ao consumidor, ele não está agindo de forma correta, porque o lucro dele é muito alto e ele não precisa repassar isso ao consumidor. Você está aqui o setor de material de construção. Esse é um dos setores. Que rebate o governo do Estado. E, além disso, isso é uma mentira. Não há aumento de alíquota. Não há aumento de imposto. O governo está explicando isso muito mal. Não é porque o governo não sabe comunicar. É porque o governo está proibido de comunicar. O Ministério Público está se metendo em tudo. E, de repente, o promotor Mauro Zac, uma juíza de direito aí, se meteu até em proibir o governo de fazer propaganda. Como se não valesse o artigo 37 da Constituição. Que o governo não pudesse informar. E aí gera essa confusão. Não há aumento de imposto. Primeiro que isso atinge 10% do comércio. Só. E por que atinge 10%? Bom, então há aumento anterior de 10% para o comércio? Não há. É mentira. A verdade é o seguinte, Mato Grosso está mudando o que todo o estado já mudou. Mato Grosso fazia o lucro presumido, que era o imposto garantido, que foi colocado aqui no governo Dante de Oliveira. O tempo passou, as coisas se modernizam. O que é o lucro presumido?
ele acha que vai ter, ele presume que o lucro com este copo, com a venda deste copo, vai ser R$10. O governo está eliminando essa cobrança na entrada e vai cobrar sobre o lucro real. Ao invés de ser o lucro presumido, o governo levanta o estoque, vai saber o que cada comerciante tem no estoque, aliás, o governo tem esse controle pela informática, vai saber o que cada cidadão tem no estoque e vai saber por quanto que ele vendeu através das notas fiscais. E vai tributar em cima do lucro real. Esse lucro real já está acontecendo. Se estiver acontecendo a mais, esse pessoal está deixando de pagar imposto. Se estiver acontecendo a menos, ele vai pagar menos imposto. A alíquota é a mesma. É isso que eles não querem. Eles não querem regularizar essa situação. Mas querem que a educação funcione, querem que pare a greve dos professores, querem que pague o funcionalismo, querem que pague a RGA, querem a segurança funcionando bem, querem mais policiais nas ruas, mas não quer pagar imposto. Não tem jeito, né? Certo, vamos para o nosso primeiro intervalo, tomar aquele cafezinho. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente. Vamos falar aí da greve da educação que já completa 60 dias. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Vamos aqui para notícias no portal Gazeta Digital. Vamos ao GD, a matéria é da Jéssica Bachega. Após ter sido alvo de grampos ilegais, deputado pede investigação e operação. O deputado federal Juarez Costa, do MDB, requereu ao Tribunal de Justiça que apure a existência de barriga de aluguel nas investigações da Operação Sorrelfa, é isso, na qual ele e a esposa são alvos. A ação policial foi realizada em Sinop, enquanto Juarez era prefeito do município. A notícia crime do parlamentar foi protocolada uma semana após ele ter sido citado como um dos alvos das interceptações telefônicas clandestinas no caso da Grampolândia Pantaneira. Esse episódio do Juarez Costa foi muito conhecido aqui em Mato Grosso, né? Isso foi, assim, uma canalice mesmo contra o Juarez Costa. Por que eu digo que foi uma canalice? Ah, porque não pode investigar o Juarez, Antero? Não, não é isso não, pode sim. Não tem problema nenhum investigar o Juarez, como não tem problema nenhum investigar o presidente da República. Mas o Juarez Costa foi investigado, o pessoal chegou 7, 8 horas da manhã na casa dele, e o acusado nessa questão, o senhor Marco Aurélio. E aí não é que a Rede Globo estava presente, não. Os drones da campanha adversária estavam presentes. Foi em plena campanha eleitoral em Sinop. Queriam ganhar na marra, com o prestígio, inclusive à época, do governador Pedro Taques. Foi uma das operações mais alvitantes que o Ministério Público aceitou fazer, comandadas por esse promotor Marco Aurélio. E aí grampearam uma série de telefones, entendeu? Mas isso foi tudo para o horário eleitoral dos adversários da atual prefeita de Sinop, Rosana. Isso foi filmado segundo a segundo, desde a hora que a polícia chegou, às 6 horas da manhã, na casa do Juarez, junto com o Gaeco, com o drone sobrevoando lá, etc. e tal. Olha, é de uma violência contra os direitos do cidadão e até hoje não tem nem denúncia. E até hoje não tem denúncia. E até hoje não foi apresentada a denúncia. E agora vem o Cabo Gerson e fala que nessa operação teve vários telefones de barriga de aluguel. Então o advogado que já estava pedindo em cima dessas ilegalidades, ele volta a pedir agora. E o coordenador do Gaeco na época era o Dr. Marco Aurélio, aquele que o Cabo Gerson disse que queria luzes, câmeras, ação, inclusive as câmeras eleitorais. Então,
compreendo perfeitamente a indignação do deputado federal Juarez Costa. Acho normal que o advogado dele busque esse caminho jurídico, mas acho possível que ele seja investigado. É isso. E aí esse monopólio, né? Esse monopólio aí nas operações não vai continuar, viu, Antero? Pelo que eu estou informado, pelo que eu estou sabendo, este monopólio de apenas uma rede de TV ter acesso privilegiado a essas operações já acabou. A atual administração do Ministério Público já anunciou que não vai mais fazer isso. Não vai mais fazer isso, né? Ou avisa todo mundo, se tiver que avisar, ou não avisa ninguém. Avisa depois. É melhor não avisar mesmo, né? Para não espantar a caça, né? Agora de avisar ainda... Olha, vamos falar agora do Silval Barbosa. A última notícia é que o Silval provou curso de pastor, leitura e trabalho no Centro de Custódia de Cuiabá, sabe para quê? Reduzir a pena em 488 dias. Os documentos estão sob análise do juiz Leonardo Pitalunga, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, sentenciado a 13 anos e 7 meses de prisão por crimes como a constituição de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Silval Barbosa deve conseguir cerca de 488 dias de redução dessa pena após comprovação documental de que ele fez cursos, leituras e trabalhou durante os quase 2 anos e quem ficou no Centro de Custódia de Cuiabá. E um dos cursos foi o curso de pastor. E tem critério? Para avaliar isso, Antero? Eu acho que um dos critérios para avaliar isso é o seguinte. Primeiro, saber qual igreja que dá o curso. 1. Segundo, qual igreja que fornece o diploma. 2. Terceiro, saber se a igreja melhorou de vida nesses tempos, né? Ele leu livros também? Pois é, tem aqui, Ele ó. leu livros? Vou falar. Silval Barbosa participou do projeto Leitura Sem Fronteiras. Nele ele leu e fez resenha de 19 livros, entre estes alguns de autoajuda do Augusto Cury, no qual ele devorou títulos como Vendedor de Sonhos, Felicidade Roubada e Ansiedade. Esse vendedor de sonhos, não deixa. Entre os certificados há um expedido pela Secretaria... Eu me chamou uma atenção um outro título. Para você chamou... Felicidade Roubada? Esse outro título me chamou um pouco mais de atenção ele roubou do que, a felicidade de muita gente. O Vendedor de Sonhos, né? Entre os certificados há um expedido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, comprovando que Silval Barbosa trabalhou um total de 86 dias na horta do Centro de Custódia de Cuiabá. Ele também fez curso de campos variados do conhecimento, que somado dá aí um total de 2.000 horas em cursos. Foram 600 horas gastas no curso de eletrônica básica em rádio e TV, 450 horas no curso de agropecuária, 370 horas de empreendendo radiotécnica e eletrônica e outras 270 horas aprendendo a ser auxiliar de contabilidade. E qual o minuto que ele estudou para ser pastor? Tô tentando achar aqui, já falo para você assim que... E só para entender um pouco aqui melhor, ele fazia tudo quanto é curso, é isso? Porque é o seguinte, você citou aí eletrônica, agropecuária, auxiliar de contabilidade... Hortas, né? De hortas. Achei, né? Aqui, ó. Aí teve tempo ainda de fazer o curso de pastor, não é isso? De fazer 19 Aí resenhas. a outra perguntinha básica aqui para colocar é a seguinte, esse resumo dos livros que ele leu é de próprio punho? Como que a resenha ele tem que fazer. É isso? É isso. A resenha tem que fazer para provar que fez o livro. Você lê o livro e depois você faz uma resenha, que é uma peça técnica, descrevendo, e na resenha cabe a opinião pessoal, inclusive, do cidadão que está fazendo, né? Mas descrevendo exatamente o que ele encontrou no livro. E através da resenha, quem vai avaliar... Agora, sabe qual que é uma baita matéria jornalística? É ir lá na Secretaria de Justiça pegar essas resenhas do Silval.
Pois é, olha e aqui. publicar, O pastor né? E ver quem que é o avaliador e que nota que o avaliador deu para a resenha do Silval. O curso que você perguntou de pastor, na verdade, ele comprovou que fez e apresentou o diploma de bacharel em teologia. E ele também pode pegar bicos como contador. Fez também um curso à distância de contabilidade rural e de até dar palestras no PROCON, pois fez outro de introdução ao direito do consumidor. Tá bom, mas Ele o curso de pastor... Ele fez palestras? tudo isso, não, ele pode com esse curso dar palestras no PROCON. Da palestra no PROCON. Pode. Então vai imitar o que era Pedro Nadaf, é isso? Que dava palestra também, não é, Antero? Dava palestra. Né? O Mas esse ex-secretário da Casa Civil, que Mas também esse dava está aí palestra principalmente de ética, né? de ética, né? De ética, De ética. convidado por uma emissora aí. Mas o negócio do curso de pastor aí, como é que é? Ele comprovou que fez o curso de teologia. Como? A distância? Como que é? A reportagem não fala, mas foi comprovado o diploma em bacharel em teologia. Meu Deus. Meu Deus do Antero. Não, meu Deus, porque usa o nome de Deus em vão, né? Aliás, é o segundo mandamento, né? Não usar o nome de Deus em vão. Né? E o seguinte, para continuar aí no ex-governador Silval Barbosa, a corrupção no governo Silval, Antero, acabou aparecendo nos vazamentos da Lava Jato, nas informações aí que estão sendo divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Sabia disso? Não sabia. Numa comparação, conversa, né? um procurador, lá da Procuradora da República, da Lava Jato, numa conversa com o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, fez uma comparação. A comparação é o seguinte, em relação às acusações que são feitas ao senador Flávio Bolsonaro, que tem problemas lá de quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Aí esse procurador da Lava Jato, que me fugiu o nome dele agora, ele disse ao Deltan Dallagnol... Não é o Pouzobon? Não, é um outro. O sobrenome é Dias, não me lembro o prenome dele. Danilo. Danilo Dias, né? Isso. O Danilo Dias disse ao Deltan Dallagnol, olha, essa história aí do Bolsonaro, essa presepada toda lá na Assembleia Legislativa é a mesma coisa que aconteceu com o mensalinho do Silval Barbosa lá em Mato Grosso. Ele falou dessa forma. Que na realidade é o seguinte, né? Aí é preciso fazer uma pequena... Falou da delação, né? Que ele mas mostrou aqui, aqui não foi assim, não. Não, aqui tem que fazer uma pequena Porque correção. lá era a tal da rachadinha, né? O cidadão recebia e devolvia o dinheiro para o parlamentar, né? Não se tem notícia disso aqui, né? Esse escândalo desse tamanho não chegou aqui. O Rio de Janeiro está mais escandaloso. Não, mas mas agora o nosso presidente do Supremo já falou que é uma injustiça investigar o Flávio Bolsonaro. Porque o termo que principalmente eles usaram, porque a mulher dele também estava na linha de tiro do o termo que eles usaram lá, os procuradores usaram na Lava Jato, nesse vazamento, seria mensalinho, né, Antero? E aí a gente tem que fazer uma pequena correção, né? Porque a denúncia, né, a revelação de Silval Barbosa, lá na delação premiada dele, que foi batizada de delação monstruosa, ele falou lá de uma propina que foi paga aí praticamente todos os deputados estaduais durante o governo dele, que era de R$600 mil por ano, divididos em 12 parcelas, né? E aí é o seguinte, aí isso que o Silval fez não era mensalinho, era o mensalão, porque o mensalinho era lá na Assembleia, né? Tinha o mensalinho e o mensalão. Olha, vamos falar de educação agora. Vamos falar de mais um capítulo triste, na verdade, da educação de Mato Grosso. Em greve há quase 60 dias, os professores do estado se acorrentaram às grades do Palácio do Governo. Os profissionais da educação reivindicam o cumprimento da lei de carreira. Confira na reportagem. Junivan Fernandes, professor em Várzea Grande, Hélio Almeida, de Primavera do Leste, e Joaquim Ventura, do Seja Almira, estavam entre os 14 profissionais da educação acorrentados em frente ao Palácio Paiaguás, como forma de mostrar à sociedade a situação dos educadores.
Em greve há quase 60 dias, a categoria ainda aguarda uma posição do governo sobre a dobra do poder de compra que não foi cumprida. O governo alega que, caso aceite a proposta, o impacto nas contas do Estado seria de 200 milhões de reais. Sem acordo, os protestos se prolongam e se aproximam da marca de 67 dias, um recorde na gestão do então governador Pedro Taques. Documento que o Sintep encaminhou para o governo no dia 1º desse mês, até hoje não recebeu a devida resposta por parte do governo. As tentativas de negociação, de mediação do conflito, tanto feita pelo Ministério Público como pela própria Assembleia Legislativa, resultou absolutamente em nada até o presente momento. Pelo contrário, tem encontrado uma insensibilidade por parte do governo do estado de Mato Grosso e os educadores, né, sofrendo aí todo tipo de retaliação, além do corte dos salários, a dificuldade de ter acesso ao crédito para poder garantir a sua sobrevivência, e estão passando aí a pão e água, né, acompanhado aí pelo interior e com a ajuda, né, solidária que estão tendo aí da sociedade. Mas atos como esse aqui em frente ao Palácio do Governo demonstra aí a disposição e a disponibilidade de resistência, né, desses trabalhadores, e as assembleias gerais que a gente tem realizado, os atos públicos, dão conta de que os educadores estão dispostos a ir às últimas consequências e deixando o recado claro ao governo que o que vai suspender esse movimento de greve é negociar a Lei 510. Então, nós estamos agora vivendo um momento oficialmente, né, pelo calendário do Estado, de período de recesso escolar. Semana que vem seria a semana em que os educadores deveriam estar todos em sala de aula, e a gente espera que haja a sensibilidade necessária por parte do governador Mauro Mendes para que faça todos os esforços no sentido de negociar com os trabalhadores da educação, para que na próxima semana nós tenhamos todos e todas aí no espaço da escola, as aulas voltando a funcionar normalmente. E a senha para isso é a negociação da Lei 510. Liberta, liberta, liberta a educação! Liberta, liberta, liberta a educação! Liberta, liberta, liberta a educação! E hoje deve ter mais mobilização, Lúcio Antero, na reinauguração agora do Hospital Estadual Santa Casa, que acontece agora de manhã. Certo. É um protesto legítimo dos profissionais da educação. Eles estão reivindicando um direito que foi aprovado no governo Silval Barbosa, e o governo está estabelecendo que não pode conceder porque tem uma lei que é superior à lei estadual, que impede o governo de conceder esse aumento. Eu acho que nisso tudo tem uma certa responsabilidade do Poder Judiciário, né? Parece-me que está no gabinete da desembargadora Maria Lotildes a possibilidade de dar uma decisão sobre isso. Se ela considerar a greve ilegal, né, com base na hierarquia das leis e na Constituição da República, ou seja, que se o Estado, mesmo querendo, não pode pagar, eu acho que ela, se for esse o entendimento, ela ajuda por fim a greve. Se o entendimento dela for diferente, obrigando o governo do Estado a pagar, ainda que não tenha condições, ordem judicial, o governo vai recorrer, mas pode ter que cumprir. Não sei se tem efeito suspensivo esse tipo de recurso, e se tiver que cumprir, também põe fim à greve, mas aí atrasa o calendário de todos os outros servidores do Estado de Mato Grosso. Até porque tem uma polêmica nova que surgiu, né? Que o governo pode não acessar os recursos do Bank of America, apesar do senador Jaime Campos estar muito empenhado em resolver esse problema lá em Brasília. Por conta de uma dívida de uma prefeitura com o governo do estado. É isso? É isso, com a cessão da Sanemat para essa prefeitura. E nessa questão aí dos professores, aí é o seguinte, eu já disse isso daqui há alguns dias atrás, eu vou repetir. O governo entende que ele está impedido de conceder essa progressão de carreira aos professores por um impedimento legal, a lei de responsabilidade fiscal, combinada aqui com aquela PEC do teto de gastos. Os professores têm um entendimento diferente.
de que o governo é que está descumprindo a lei, porque não quer conceder a parcela anual da progressão de carreira, que foi aprovada lá ainda no governo Silval Barbosa. Então, só para referendar o que o Antero colocou aí, a justiça é que tem que tomar essa decisão, porque existe aí um impasse. E aí o seguinte, nos casos onde os cidadãos, né, no caso aí as entidades e governo não conseguem chegar a um consenso, né, aí a justiça é que precisa decidir. Né? Qual lei que vai cumprir, né? Exato. Qual Quem lei é que vai está cumprir? com a razão. Né? Certo. Ou seja, vai decretar a greve legal ou ilegal. Lúcio, falando em decisão da justiça, vamos para o seu comentário? Vamos lá. Depois aí de uma pressãozinha básica, o Tribunal Regional Eleitoral anuncia que na próxima quinta-feira vai julgar o processo da senadora Selma Rosane de Arruda. O TRE confirmou o julgamento dos embargos de declaração da senadora Selma Arruda para a próxima quinta-feira. E aí, só para relembrar aqui, a parlamentar tenta reverter a cassação que foi pelo placar de 7-0, onde as duas principais acusações são abuso do poder econômico e prática do Caixa 2. E aí, a ida do recurso ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, ela ocorre depois que o ministro da Justiça e advogado do PSD, do ex-vice-governador Carlos Favaro, que também foi candidato ao Senado, o advogado José Eduardo Cardoso, ter criticado a demora do julgamento. E aí, essa decisão aí em primeira instância, né, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, ela foi lá em abril e até agora o embargo não foi julgado. E aí o advogado relembrou das ações que aumentam o tempo de tramitação e aí algo que é super interessante. Ele cita aqui que teve um pedido do PSL Nacional, partido da senadora, para fazer parte desse recurso. O PSL queria participar da ação. E aí, o advogado José Eduardo Cardoso lembra que quem não quer a decisão do processo é porque acha que pode perder. Foi pedido, foi feito lá a solicitação, feita a solicitação para que o PSL ingressasse na ação. E aí o seguinte, o PSL acabou nem se manifestando. Ele pediu para fazer parte da ação, mas acabou não dizendo nada. Cardoso, o advogado José Eduardo Cardoso, ele lamenta a morosidade, e aí diz que isso fere os direitos dos cidadãos, atinge o princípio constitucional de celeridade, porque a Justiça Eleitoral costuma julgar em pouquíssimo tempo. Enquanto isso, a pessoa continua usufruindo do mandato quando o tribunal já decidiu pela cassação, aí o advogado se refere aí à cassação aí do mandato dela na primeira instância, pelo placar de 7-0, aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Com um detalhe, esses embargos de declaração não têm o poder, o Antero que me corrija se eu estiver equivocado, não tem o poder de mudar o que já foi decidido aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Não é isso, Antero? A não ser que façam mágica, né? Pela lei não tem poder. Pela lei não tem poder. Não tem poder. É porque lá no TSE também já teve provas vivas, até o ministro falou, vocês estão enterrando provas vivas, né? Quando os poderosos não querem, por exemplo, a decisão lá em favor do Flávio Bolsonaro foi um absurdos. Mas ainda bem que o tribunal cedeu à pressão, o desembargador Sebastião pediu para incluir isso na pauta. O advogado, um dos advogados que defende o Carlos Favaro, pediu a instauração de um procedimento disciplinar contra o coordenador de apoio do Pleno e julgamento do TRE. Por que estava atrasando isso? E isso aí é só embargos de declaração, gente. Eu acho que se a juíza Selma tivesse assim convicta de que ela não cometeu abuso de poder econômico e não cometeu crime de Caixa 2, ela devia estar pedindo para acelerar o processo, para se ver livre logo disso.
Mas não, ela está fazendo tudo para atrasar o processo. E aí, só para relembrar aqui o processo, né? As investigações do Ministério Público Federal apontaram que a senadora e o primeiro suplente dela, o Gilberto Possamay, fizeram despesas tipicamente eleitorais de, no mínimo, R$1.200.000. A defesa da ex-juíza alega que esse valor era fruto de um empréstimo que ela teria feito de Gilberto Possamay, que é o primeiro suplente dela. No entanto, diz a reportagem aqui do Gazeta Digital, pela legislação eleitoral, esse tipo de empréstimo só pode ser feito com instituições bancárias. E aí a gente só lembra o seguinte, o advogado José Eduardo Cardoso cobrou essa morosidade do Tribunal Regional Eleitoral e com razão. Já fazem 3 meses que isso foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Foi em abril, não foi? Maio, junho e julho. E aí tinha uma previsão de que a solução definitiva desse caso aconteceria lá no Tribunal Superior Eleitoral entre final de setembro e início de outubro, e com a demora do Tribunal Regional Eleitoral, dificilmente isso vai ocorrer, né? Vai se arrastar um pouco mais ainda esse processo. Era bom que terminasse logo, ou revertendo a decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral, ou o TSE lá, o Tribunal Superior, confirmando a decisão do TRE daqui, mas o que precisa é o seguinte, é que isso tenha uma solução rápida, para não se arrastar mais, né? Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a última parte do A Notícia de Frente. Olha, agora uma ótima notícia para a saúde do estado. Hoje vai ser reaberta a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Essa novela, então, teve fim. Acompanhe na reportagem. Depois de mais de 4 meses de portas fechadas, o agora Hospital Estadual Santa Casa será reaberto para a população e com 100% de atendimento pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Depois da reforma, que custou cerca de R$1,5 milhão aos cofres públicos, a unidade será reaberta. Nós não poderíamos reabrir o hospital com as condições que nós recebemos. É claro que nós não tínhamos certeza absoluta de como estavam as instalações quando foi feita a requisição administrativa. Mas seria uma irresponsabilidade nossa reabrir o hospital com as condições que tínhamos antes. Esse hospital, para fazer uma reforma completa, quase que vai ter que gastar aí algo próximo a R$80 milhões para corrigir tudo que existe isso aqui. Nós fizemos uma abordagem de manutenção necessária para atingir o nível que a gente entendeu necessário para iniciar as atividades. A compra dos equipamentos deve chegar a mais R$2 milhões. O prédio tem cerca de 200 anos e foi tombado pelo governo do estado. Teve que passar por reforma. Agora segue as recomendações de uma unidade hospitalar. O Hospital Santa Casa vai contar com salas cirúrgicas para atender pacientes que sofrem com câncer ou precisam de hemodiálise. Conta ainda com UTI adulto, pediátrica, terá equipamentos de raio-x, ultrassonografia, exames laboratoriais. A previsão é que sejam feitas 500 internações por mês aqui. Os demais atendimentos devem somar mais 300. O hospital vai contar com 270 leitos e a expectativa é que pelo menos 180 cirurgias de média e alta complexidade sejam feitas por mês. A reforma por aqui ainda não acabou. O trabalho ainda segue por aqui em algumas enfermarias. A previsão é que tudo fique pronto em pelo menos 30 dias. A obra, que foi feita até agora, já atende e permite que os pacientes voltem a ser atendidos. O Hospital Santa Casa, antes Santa Casa de Misericórdia, mudou de nome e também de gestão. O Estado assume no lugar da Sociedade Beneficente Santa Casa. Haviam dívidas junto a fornecedores e os salários dos funcionários chegaram a ficar 8 meses atrasados. Reuniões até junto ao Tribunal Regional do Trabalho foram feitas na tentativa desse pagamento. No mês passado,
o governo decidiu pagar em 6 parcelas os salários atrasados dos servidores. O Estado nunca assumiu dívida da Santa Casa. O Estado pagou antecipadamente 30 meses de indenização pela utilização dessas instalações e consignou já algo em torno de 7 milhões numa conta judicial de um acordo feito com o Tribunal Regional do Trabalho. Ainda tem 3 parcelas que o Estado vai aportar e está aportando rigorosamente conforme foi programado. Em relação às dívidas da antiga ou da Sociedade Beneficente Santa Casa e Misericórdia, não cabe ao governo do Estado tecer qualquer comentário sobre isso. A Organização Goiana de Terapia Intensiva é que vai ser a responsável por gerir a UTI adulta da Santa Casa de Cuiabá. O contrato foi fixado no valor de R$ 3.465.000 e tem caráter emergencial. Acontece a reabertura com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E a gente volta a falar de Santa Casa amanhã aqui no Notícias de Frente. Antério, vamos para o seu destaque? Vamos, mas antes dizendo que é uma ótima notícia Santa Casa, né? Foi, na minha opinião, a melhor decisão do governo Mauro Mendes desde o início. Mas o meu destaque é o seguinte, o meu destaque é que a Operação Ararate vai voltar a ser notícia em Mato Grosso. Por quê? Porque o acordo de colaboração premiada feito pelo ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol, abrange 20 inquéritos da Polícia Federal e 5 ações que tramitam na Justiça Federal de Mato Grosso. Essa informação, consta no termo de acordo assinado pelo desembargador federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A homologação foi feita no dia 30 de abril deste ano. Nós estamos no dia 23 de julho, então as pessoas vão ter que se preocupar realmente com isso. O que aconteceu com o senhor Luiz Carlos Cusiol? Ele era superintendente do BIC Banco em Cuiabá. Era a maior autoridade do BIC Banco. Ex-chefe no BIC Banco de Éder Moraes. Num determinado momento do governo Brairo Maggi, o senhor Luiz Antônio Pagô deu ordens de serviço de mais de 168 milhões de reais para várias empreiteiras. E aí não tinha lastro no orçamento, não tinha dinheiro na Secretaria da Fazenda, não tinha como pagar. E os empreiteiros foram cobrados, pagou. E o governador Brairo Maggi, contrariado, comentou o assunto e o Éder Moraes estava na roda no momento que o governador comenta o assunto. Quando o Éder se apresenta para... Mas isso é fácil resolver. Aquelas grandes soluções de Éder Moraes. E o Éder Moraes entra no circuito e realmente resolve. De que forma? Ele começa a pegar, por exemplo, da secretaria que devia para determinada empreiteira, uma carta certificando. Certifico que a empresa fulano de tal tem tanto a receber na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, que era a secretaria na época dirigida pelo Pagô. Essa empresa, com esta certidão, já tudo conversado pelo Éder Moraes com o gerente Luiz Carlos Cusiol e com o aval apalavrado do senhor Brairo Maggi, ia lá a empresa e recebia o dinheiro do banco. Isso se caracteriza como lavagem de dinheiro. Foi usada uma instituição financeira para lavar dinheiro em Mato Grosso. É preciso lembrar que o senhor Luiz Carlos Cusiol faz esse acordo de delação premiada e foi aceito pela Justiça Federal na segunda instância. Ele, na certa, ficou na esperança de que conseguisse uma condenação branda em Mato Grosso, mas o doutor Jefferson Schneider condenou pelo crime de lavagem do dinheiro o senhor Luiz Carlos Cusiol a mais de 34 anos de prisão. Por esse mesmo crime, o senhor Brairo Maggi está sendo investigado. Se ficar comprovado que o Brairo Maggi fez exatamente lavagem de dinheiro, que é o tipo penal caracterizado por esse tipo de delação, é evidente que a situação vai ficar
complicada para o ex-governador Blairo Maggi. Além do ex-governador Blairo Maggi, quem pode se complicar um pouquinho mais, se é possível complicar mais, é o Éder Moraes. Porque o Éder Moraes já foi condenado a 140 anos de prisão e pode ter aumentado a sua pena aqui num julgamento do Dr. Jefferson Schneider. O ex-governador Silval Barbosa também é réu, mas Silval deve estar contemplado por aquele acordo que fez lá em Brasília, e essa delação do Cusiol deve se somar à delação do Silval Barbosa, em prejuízo do senhor Blairo Maggi. E tem uma outra figura que está passando ao largo desse assunto e que poderá ser chamado para depor com consequências imprevisíveis, que é o senhor Luiz Antônio Pagô, exatamente aquele que mentiu sobre a caixa preta de Dante de Oliveira. É isso. Certo, Antero. Lúcio, muito obrigada. Bom dia Nayara, bom dia Antero, bom dia a todos. Bom dia, Nayara, até amanhã. Bom dia a você, você fica agora com o Jornal da Manhã.